bem-vindos a mais um vídeo nesse canal. Hoje eu quero falar um pouco sobre a Elissa Liu, essa moça aqui, que ela é skater, né, que é patinadora no gelo, é norte-americana, né, mas com ascendência chinesa. E ela, gente, é a maior prova de como a vida ela é diferente, como quando você começa a enxergar as coisas com amor, com alegria, fazer as coisas com leveza, fazer com sentido. E tem uma apresentação dela que ela fala: eu vim aqui para mostrar minha arte. Eu vim aqui para patinar e mostrar minha arte. E ela fala que o que ela veio fazer foi mostrar felicidade, confiança e calma. E aí, quando ela faz a performance dela no gelo, gente, parece que ela tá se divertindo, não que ela tá numa Olimpíada. E isso é uma aula pra gente pensar a vida, as coisas que podem ser feitas de uma nova perspectiva. E isso nos ensina que tem como enxergar de outras formas a vida, os desafios. Cara, ela tá numa Olimpíada e ela falou: cara, eu tô ali pra mostrar minha arte. Eu vou ter confiança, eu vou ter felicidade, eu vou estar feliz, eu vou ter calma. E eu vou mostrar minha arte. Chega lá, faz a performance parecendo que ela tá... Parecendo não, que ela está se divertindo. Então, muitas coisas na vida, gente, as pessoas estão se divertindo em fazer. E isso é muito importante porque existem duas formas de fazer as coisas na vida. Um professor meu de química, ele uma vez falou que a forma como ele tratava as filhas, né, para quando elas tinham que fazer uma coisa, ele falava: olha, tem duas formas de fazer o que você está querendo fazer, bem feito ou mal feito, tem dois caminhos. Qual você vai querer fazer? E existem duas formas de você também fazer sua arte, seu trabalho com leveza ou se maltratando. Então acho que nesse vídeo é mais sobre a gente pegar um pouco desse ensinamento da Alissa, não sei se estou falando certo, Alissa Liu, pra gente pensar qual que é o nosso diálogo interno. Qual o diálogo interno a gente tá tendo com a vida, com como a gente dialoga nossos pensamentos com a gente. Porque às vezes a gente é muito tóxico nós mesmos, não precisa nem de outra pessoa, gente. A gente mesmo aqui, ó, na nossa cabeça, a gente consegue se maltratar. Então, a gente tem que vigiar muito o nosso pensamento. Porque se a gente quer viver de uma forma, o nosso pensamento também vai influenciar muito a forma como a gente se comporta, né? A gente fala muito sobre consciência, sobre comportamento aqui, mas... E o nosso pensamento? O que a gente anda pensando? Como que a gente anda lidando com nós mesmos? Se a gente anda se maltratando? Qual é o nosso diálogo interno? Tentem perceber qual é esse diálogo interno. Uma coisa que, para quem faz terapia, é uma grande diferença, por isso que muitas pessoas falam: não, você tem que fazer terapia, porque isso é mágico. Porque na terapia você começa a ter esse contato com o pensamento, porque muitas pessoas só vivem. E vivem, e às vezes o pensamento dela tá controlando a vida delas. Então, às vezes tem relação de baixa autoestima, essa questão da felicidade, da confiança, da calma. Às vezes, quando você começa a vigiar o seu pensamento, você começa a perceber que o diálogo interno, às vezes, não precisa ser daquele jeito. Porque a nossa mente, ela mente o tempo todo, gente. Às vezes, a nossa mente tá falando uma coisa, porque às vezes são crenças que a gente tem, que foram feitas, né, ao longo do tempo. E às vezes não é isso. Às vezes dá pra ver por uma maneira mais funcional, só que a maneira como você sempre pensou é essa. Por isso que fazer terapia é muito importante, porque você toma consciência, você começa a ter noção dos seus pensamentos, e o exercício para a vida toda é você começar a vigiar o pensamento para que você tenha a capacidade de você mesmo se colocar numa posição de ação para saber: não, eu quero ir para esse caminho aqui. Mas minha mente está falando que não, é esse caminho aqui. É como se você tivesse sempre
vivendo de uma forma, aí você toma consciência e aí você vai viver de outra forma. Só que o seu cérebro, cognitivamente, ele sempre vai buscar o que é familiar. Isso eu tô falando de relacionamento, de formas como a gente se comporta. Por isso que não tem como você falar que, esse comportamento é de agora. Não. Esse comportamento, ele foi criado, desenvolvido ao longo de anos. Por isso que é muito difícil, eu vi até uma influenciadora falando a forma como ela foi criada. Ela falou que foi criada de uma forma muito militar, né? De uma forma muito autoritária. E para ela, mesmo ela já saindo da casa dos pais, como isso é difícil para ela, porque ela tem que ficar quebrando essa crença, esse comportamento que já foi moldado ao longo de anos, para falar, não, eu não quero viver assim. Eu não quero continuar com esse comportamento. Existem outras formas de olhar e agir nessas situações. E aí ela tava falando sobre essa questão de como ela foi criada em uma casa que tinha regras, tinha que cumprir isso, tinha que cumprir aquilo, que era bem autoritário, militar, né? Bem militar. Ela fala que às vezes ela quer descansar, mas às vezes ela não consegue. Então tá muito relacionada a coisas que, mesmo ela não estando fora de casa, ela já estando fora de casa, aquilo ainda meio que é o familiar dela, né? É o familiar, mesmo ela já tendo crescido, ela já esteja morando sozinha. Por isso que muitas pessoas, quando, não sei, tipo, mudam pra uma família, tem a sua própria família, às vezes tendem a repetir o comportamento familiar, mesmo não gostando, porque aquilo é o familiar, aquilo é o que você entende como o que você já conhece, e aí o que você conhece você tende a repetir, se você não tiver consciência. Por isso que é um trabalho, terapia, a gente vigia nossos pensamentos, nós sozinhos, né? Porque às vezes o nosso próprio pensamento já vai para esse caminho que não é o que você quer. Então você tem que falar, não é aqui não, ó, vamos voltando. Não é aqui não, vamos voltando. Aqui que eu quero estar. Esse é o comportamento funcional que eu quero pra minha vida. Então, se seu pai te tratava de uma forma, ou sua mãe, então eu quero ser mãe dessa forma. Então eu tenho que sempre estar pensando, tá, mas isso aqui tem sentido pra mãe que eu quero ser? Porque a mãe que você teve é aquilo familiar, mas é aquilo que você é realmente aquilo que você quer se espelhar de exemplo? Às vezes gente, às vezes é. E isso é muito bom, mas às vezes também você pode ter crescido numa família disfuncional e os comportamentos disfuncionais, eles já são familiares, já são conhecidos, mas aí é o trabalho de você falar, não, eu tenho consciência disso e eu vou construir um outro caminho. Então tem dois caminhos, só que o seu cérebro, ele só conhece esse. Então é muito difícil e cansativo, é como você aprender um instrumento musical, você falar, não, agora vamos aprender isso. E não sei se vocês já aprenderam algum instrumento, como que o nosso cérebro é esperto, né? Às vezes você tá tentando tocar uma música, e aí você não consegue, e é aquilo, né? De você ficar maltratando até conseguir, e às vezes você solta aquilo, pega na outra semana e aquilo vai fácil. A mesma música que você ficou em cima, você pega o instrumento e sai. Sai a primeira pestana da sua vida, né? A primeira pestana saiu ali, metade do caminho já foi andado, né? Para quem é iniciante. Mas a gente sempre acha que a gente não vai conseguir fazer a pestana, por exemplo, né? A pestana é quando você coloca o dedo assim, né? O violão inteirinho aqui. E a vida também é sobre isso, né? Às vezes a gente fica naquela pressão, não, tem que ganhar a Olimpíada, e aí você solta e você só se diverte. A importância de se divertir, mas a importância de saber o processo cognitivo, de nós mesmos termos consciência que somos agentes da nossa própria vida em relação a comportamentos. E a história da Alicia Louie, né? É muito interessante porque ela estava numa fase anteriormente a essas medalhas que ela ganhou recentemente, nos últimos meses, ela tinha se afastado da patinação, né? Porque ela falou, cara, eu tava odiando, a patinação não tava sendo aquilo que brilhava os olhos dela, ele virou uma coisa cansativa, e ela se afastou, e depois ela voltou já com uma personalidade, você vê que ela tem uma
uma personalidade muito característica, muito específica, o cabelo pintado, né, em várias cores, que ela se encontrou e ela tá fazendo aquilo pra se divertir. Mas não é uma diversão, eu vou fazer de qualquer jeito. Não, gente, ela ganhou medalha de ouro. Aquilo tem a ver com ela ter treinado muito, com a forma como ela tá também condicionada, de treinos, errar, acertar. Mas na hora ela vai lá e faz, sabendo que ela tá se divertindo ali, né? Então não você vê, né, na apresentação dela que ela tá dançando ali, cara. Parece que ela tá fazendo uma brincadeira e que aquilo não é extremamente difícil, né? Mas é extremamente difícil, né? Tudo que ela tá fazendo ali. Então, gente, é sobre a gente ter consciência, às vezes, né? Igualzinho ela teve. Já novinha, ela fala, cara, eu preciso de um tempo, eu preciso me encontrar, eu preciso entender quem eu sou, eu preciso... Pra conseguir fazer com que a apaixonação fosse uma coisa mais funcional pra ela, né? Que fizesse bem pra ela. E ela soube ter muita maturidade em relação a isso, de saber o quando parar, né? E saber quando voltar, né? E ela ter essa consciência. Se eu não me engano, ela falou a questão dela não ter falado pra ninguém que ela ia sair, né? Um tempo. E porque ela sabia que todo mundo ia fazer com que ela ficasse, né? Iam convencer ela de que ela tinha que continuar, mas ela precisava fazer isso por ela. Então ela teve muita coragem, gente, muita coragem mesmo, ficar afastada, depois voltar e conseguir 2 medalhas de ouro. Então, assim como os outros artistas que eu trago aqui no canal, é muito interessante, né? Como às vezes, a gente vive grande parte da nossa vida sem vigiar nosso pensamento, sem entender que a gente também pode prestar atenção no que a gente está conversando com nós mesmos, porque às vezes a gente se maltrata muito, gente, de querer essa questão da comparação, essa questão de não tem que fazer mais, o discurso também, né, que muitas escolas, enfim, faculdades e o sistema capitalista como um todo, dessa produtividade, né, sociedade do cansaço, de que você acha que você começa a se tornar, né, no caso eu não acho, você começa a se tornar escravo de si, porque você fica se maltratando para você ser mais produtivo, e aí o diálogo interno, isso é muito, muito, muito importante. A maneira como você se comunica, a maneira como você... O que você falaria para um amigo, provavelmente consolando ele, se você tivesse uma situação de ansiedade, comparação, seria muito mais gentil do que realmente, às vezes, as pessoas comunicam com elas mesmas, né? De ficar se maltratando, de falar, não, tem que fazer assim mesmo, não. Mas até que ponto, até que preço, né, gente? Porque isso adoece, burnout, questões relacionadas a transtornos. Então, é um passo, né? É uma linha tênue. Então, isso é o que a gente vai passar a vida toda, né? Vigiando, é o comportamento. Porque assim como a influenciadora que falou, né? Nossa, eu até hoje tenho resquícios do que eu vivi em casa. E que ela tem que ficar se policiando. Não, eu posso descansar, não tenho que fazer isso dessa forma, não, hoje eu posso fazer de outra maneira. E às vezes as pessoas passam anos da vida, assim, né? Anos. Mas também tem o lado de que às vezes a pessoa não quer mudar porque às vezes o comportamento está sendo funcional para outras coisas. Mas que às vezes determinados comportamentos que a gente faz são maléficos para nós mesmos e a pessoa decide não mudar. Então, fazer terapia é colocar nas costas do terapeuta de que você vai mudar. Não, existe a consciência, existe comportamento. O que eu tô falando aqui, eu vou falar pra vocês, mas a partir do momento que você tem informação, eu não tenho mais controle do que a pessoa vai fazer com essa informação, ou com o que ela sabe, com a consciência que ela tem de um erro. Então, eu fico muito feliz quando comentam aqui no canal as questões relacionadas Nicole, eu consegui fazer isso porque você falou nesse vídeo. Isso é muito legal. Isso é muito legal. Porque você entendeu que aqui você dá uma consciência e a partir do momento que você sair desse vídeo no YouTube, é você por você. Por isso que é muito complicado as pessoas que dizem que
essa questão de livros de autoajuda, né? Muita gente lê muitos livros de autoajuda e acabam não conseguindo aplicar quase nada. É por isso, porque o comportamento é mais importante. A maneira como você vai agir. E às vezes você não precisa ler 100 livros de autoajuda. E sim, você consegue. Primeiro você tem que fazer 1%, né? Daquela ação, um sistema de hábitos que você quer chegar lá. Em determinada ação. Então, no caso da Alissa, né? Foi um sistema de hábitos de que ela queria chegar se divertindo no palco. Então, provavelmente, ela estruturou a rotina dela em hábitos, né? Sistemas de que ela queria chegar extremamente preparada, mas que ela estivesse com a saúde mental em dia. Então, é a questão de até que ponto a sua mente vai te maltratar e falar, não, quero ser o melhor. Mas o melhor para quem? Para você? Será que você está sendo o melhor para você nos seus pensamentos? Você sabe o seu objetivo. A gente sabe que a gente tem que se esforçar, mas a gente vai se matar no caminho? Aí você conquista e aí no final você tá direto para o hospital. E eu sei que o mundo capitalista, gente, ele é muito malvado com a gente. Que o mundo é desigual. Mas que a gente precisa aprender aos poucos a ter um diálogo interno melhor. E isso eu falo quando eu entendo que eu não sei qual situação você está inserido, qual o cenário, mas eu tô falando para você pensar, tá, a Nicole falou isso, como que eu posso na minha vida colocar isso em prática? O que tá fazendo sentido o que a Nicole tá falando pra mim? Porque eu não tenho como adivinhar, né? Eu tenho só como passar a palavra, né? Pra que você consiga questionar algumas coisas que a gente faz, né? Automático. Algumas pessoas nem sabem que elas podem pensar outras coisas. Não, eu tô pensando nisso. Não, mas eu posso pensar de outra forma. E não só o primeiro pensamento que vem na minha cabeça. Eu posso condicionar e ficar reprogramando a forma como eu penso, quebrando essas crenças do que eu tenho, quantas vezes eu quiser. E às vezes você vai ter que ser várias vezes, até seu cérebro entender. Não, a maneira que a gente quer um relacionamento saudável é esse, não é dessa outra forma. Esse aqui familiar, não quero mais. Tanto que eu vi uma psicóloga falando que muitas pessoas chegam no escritório dela, né, na clínica, não com o problema de que estão no relacionamento tóxico, mas que elas estão no relacionamento saudável e não sabem lidar com o relacionamento saudável. Porque o padrão dela da vida toda foi: eu estou dentro de um relacionamento tóxico, abusivo, vamos dizer assim, não sei se é a pessoa ou ao contrário, mas que o padrão familiar dela é esse. E agora ela está em outro padrão, vamos dizer aqui, um relacionamento saudável. Mas ela não sabe. Ela só anda aqui, ó. Ela só faz assim. Aí chega um relacionamento saudável e a pessoa tem que fazer assim. E aí, é o que eu tô falando. Às vezes, a fazer assim, ó, é o novo. Mas a gente tá acostumado a fazer o quê? Aqui. Então, às vezes vai assim e volta. Então, as pessoas não sabem lidar com o próprio comportamento. Por isso que é um vigiar eterno, gente. Porque o familiar, a gente tende a voltar, né? Pro familiar. Então a gente tem que vigiar muito, a gente tem que... É um processo de autoconhecimento, gente. Tudo que eu tô falando aqui no canal, da gente tomar atitude, é todo dia. É todo dia, a gente não é linear pra todo mundo. Vai ser mais difícil pra outras pessoas, pra outras nem tanto. Às vezes a pessoa tá lidando com questões não de relacionamento tóxico, mas como bebidas, álcool, drogas. Enfim... Então, o padrão familiar da pessoa, a relação socioeconômica que ela tem, então, é muito fácil tomar consciência. Não, gente, o ambiente que você está inserido também vai te condicionar. Então, não é fácil. Não tô falando que não é fácil. Não tô falando de milagres, tô falando que existem formas mais funcionais de pensar, de lidar com a situação. E muitas vezes... estaremos convivendo com pessoas que não veem nada de errado no comportamento delas. Mas a gente quer mudar a nós.
o que temos no controle? Nós. O outro. Então a gente tem que vigiar o nosso próprio pensamento. O que dentro dessa realidade, mesmo que seja num ambiente tóxico, como lidar? Porque às vezes você tá num ambiente tóxico, por exemplo, padrão familiar, com o pai, com a mãe, mas você vai ter que conviver dentro da casa, porque às vezes você é de menor, às vezes você não tem como sair de casa. E eu não estou falando, gente, vamos ter bom senso, eu não tô falando de abuso. Isso é... Enfim, não estou falando de casos extremos. Estou falando do que é possível com bom senso, né, pensar. Não estou falando de casos extremos. Mas dentro das pequenas coisas que você tem o controle, que você entende que não, nesse sentido aqui eu tô no controle, então eu posso adaptar. Eu posso pensar outras maneiras, eu posso ter um relacionamento melhor comigo mesmo. Nossa, eu tô sendo muito dura. Olha a maneira como eu tô pensando. O que eu tô pensando quando eu tô em determinado momento. Então é isso, você conseguir pegar momentos do seu dia e começar a ter consciência dos seus pensamentos. E se existem outras formas de pensamento de tornar aquilo melhor. Aquilo mais divertido, mais feliz, que se torna uma pessoa mais feliz, mais confiante, mais calma. Porque isso também são escolhas. E eu não tô falando de questões de... Enfim, gente. Padrastos, relacionamentos abusivos, parentais, enfim. Né? Num cenário... o mais próximo possível do que é realmente o controle. É isso, gente. Eu acho que ficou um pouco... uma mistura de muitas coisas, mas que a questão é a mudança das perspectivas. Existem maneiras mais funcionais de pensar na vida, outras formas de pensamento, outras perspectivas, outros caminhos que podem ser pensados. E cada um tem que pensar a sua realidade. O que eu posso fazer? Eu posso fazer uma terapia? Não, nesse momento eu não posso. Então, e também conversar com pessoas que você considere pessoas que você já chegaram lá. Vamos dizer assim, eu quero ter esse padrão familiar. Então eu vou me inspirar nessa pessoa que já é mãe e ela trata o filho como eu gostaria que eu, se eu fosse mãe. Então são esses exemplos, gente, de o que eu posso fazer hoje, nesse momento agora. O que eu posso fazer que será sustentável a longo prazo, que eu conseguirei, por uma repetição, conseguir chegar lá, né? Então a gente questionar nossos pensamentos, a importância disso e pra sempre, gente. A gente tá dentro da nossa cabeça, a gente pensa o tempo todo, quando você menos espera é no banho, é agora vendo esse vídeo, é fazendo um café da manhã, é fazendo um almoço, dia a dia no carro, trabalhando, estamos com os nossos pensamentos o tempo todo. Então a gente tem que vigiar muito. Então é isso, gente, até o próximo vídeo. Um grande beijo.